que acontece, né, com a gente? A gente olha para a vida do outro, a vida de Instagram do outro, ou a vida de Instagram do casal, e a gente vai falar assim, eles chegaram, ela chegou, ela tá ali, ela, sabe? A gente vai achar que tem algo errado com a gente. Agora, se a gente tem consciência de que é um processo para todos nós, você pode até passar incólume pelas redes sociais, e eu estou falando do Instagram porque as redes sociais, elas são muito nocivas, né, do ponto de vista em que a gente acaba ficando, assim, é claro que as pessoas vão mostrar o que é melhor ali na rede social, mas se você está vendo só o melhor dos outros, se você está vivendo os seus altos e baixos, você acaba ficando meio assim, pô, peraí, tem algo errado comigo, né? Então, você pode até passar de uma forma mais saudável pelas redes sociais, quando você percebe que você está neste processo. Ou seja, você vai trazendo consciência para esse processo, para você, para o seu relacionamento, para os seus filhos. Então, imagina, se você com você mesmo já tem essas dificuldades e se perceber crescendo, e se perceber se desenvolvendo, e perceber que não é fácil esse processo, imagina você juntar isso com uma outra pessoa que veio de uma outra história familiar, que tem outras histórias percorrendo pelo inconsciente coletivo daquele sistema, e aí vocês dois quererem chegar num estado de perfeição e de nirvana, né? É meio loucura até pensar nisso, né? Então, conforme você vai entendendo que essa é a construção, acho que isso vai trazendo essa consciência e esse processo de aprendizado muito grande, tá? Então, tendo dito isso, como que a gente atende, ou como que a gente recebe casais, né, para constelar? Então, às vezes a pessoa vem, e aí tem diversas maneiras, tá, que a pessoa vem. Às vezes a pessoa vem querendo constelar o marido. Peraí, tem até um ponto anterior. Às vezes ela quer mandar o marido ir lá constelar. Eu quero agendar para o meu marido, né? Aí a gente precisa também perguntar, mas ele quer? É você que quer que ele venha? O que é, né, essa sessão? Então, esse é o primeiro ponto, da gente falar que não constela assim, né, tipo, se ele quer, então ele vem, ele marca, ele faz, né? Aí outras vezes a pessoa quer constelar, ela fala que quer constelar ela mesma, né, ela agenda a sessão para ela mesma, mas ela chega falando dele, porque ele isso, porque ele aquilo, porque não sei o quê, e aí a gente então precisa, isso eu estou falando ainda de constelações individuais, ele está só a pessoa, e aí a gente precisa então trazer a pessoa para um lugar de, é a sua constelação ou é a constelação dele? Ou, né, quando a pessoa traz o fato os relacionamentos nunca dão certo para mim, eu atraio homens casados, ou eu atraio pessoas que não estão disponíveis, ou eu começo bem, mas depois não dá certo. Mas, assim, de uma forma de colocar a culpa no outro, então a gente também pode fazer a seguinte pergunta, né? Que parte em você deseja isso? Porque se você só tem relacionamentos assim, tem algo em você que está buscando isso. E aí, quando você faz essa pergunta, né, a pessoa fala, não, mas eu não quero isso e tal. E aí você pode começar a abrir e pensar sobre o sistema. Como que foi os relacionamentos da sua mãe, do seu pai, como que foi o relacionamento da sua avó, e aí você pode começar a perceber que existem repetições, né, pode ser que seja essa a resposta, né, que a pessoa vai perceber, enfim. Então, trazer a pessoa para um lugar de protagonista, né, de, olha, de alguma forma, eu quero isso, eu não quero, eu aqui quero ter essa, mas eu quero, inconscientemente eu quero.
Esse inconsciente diz sobre a fidelidade ao sistema, diz sobre as histórias familiares, diz sobre o que ela aprendeu, né? Se dentro da família sempre ela viu briga, né, viu situações de agressão, ela aprende que aquilo é o normal. E aí ela, quando casa, quando encontra um relacionamento, ela vai viver a mesma coisa, porque inconscientemente é aquilo que é o normal, né? Então, a gente traz para a sessão e para a constelação poder falar sobre isso, para poder falar, é isso que o seu inconsciente está buscando, de alguma forma, e aí trazer a consciência já modifica. E aí tem né, uma outra possibilidade, que é quando o casal quer vir constelar. Então, a pessoa quer vir agendar para constelar o casal. Aí também a pergunta que você precisa fazer é, mas os dois querem fazer a sessão? Aí, depende, né, se a pessoa vai responder que sim ou que não, aí você direciona, não, eu que quero, eu acho que precisa, bom, então talvez valha a pena você constelar. E você pode constelar e olhar para a relação dos dois, sim. Então, essa é uma resposta. Se a pessoa vai falar assim, não, os dois querem constelar, sim. Aí você vai, então, falar, tá bom, mas o tema, então, da constelação é o relacionamento. Porque você constelar um casal e o tema ser outra coisa que não relacionamento, só pode dar certo se for para olhar para um filho, assim, né? Então, o tema é o filho, eu vou constelar o filho, e aí vem os dois para a sessão. Agora, você trazer os dois para olhar para uma questão da mulher ou para uma questão do homem, por exemplo, não dá certo. Me lembro uma vez que eu fui constelar uma pessoa e ela era ela que ia constelar. Ela agendou para ela. E aí ela, na hora, entraram dois, ela e o marido, era online. Aí eu falei, mas o que que é, né? O que a gente vai fazer aqui, né? Porque ela, por que o marido? Não, mas ele sabe tudo, ele tá dentro, já tá par de tudo e tal. E eu fui muito reticente de, olha, a gente não sabe o que, que vai surgir nessa sessão, a gente não sabe a sessão, não, mas ele sabe de tudo, ele tá... Eu sei que eu segui, mas ficou muito desconfortável para ela, né? E também foi um aprendizado de, talvez eu ter falado, não, então não vou fazer, é uma pessoa, é só ela que vem, né? Porque às vezes a pessoa não tem noção, no caso dela, ela tinha essa noção, mas mesmo assim ela quis seguir, enfim. Tá, e aí quando vem os dois, e é o olhar para o relacionamento dos dois, aí sim a gente pode fazer algo. E aí, então, respondendo àquela primeira provocação que eu coloquei no começo, né, como conduzir a constelação do casal, né? Tem diversas maneiras de você seguir essa constelação. Como eu faço, né? Eu ouço os dois, escuto o que que um traz, o que que o outro traz, eu pergunto, normalmente uma pessoa já chega falando, aí eu pergunto para o outro e falo qual que é a sua visão sobre isso que ela está dizendo, sobre isso que ele está dizendo. Então eu deixo os dois se sentirem muito à vontade para falar, para eles saberem que eu não estou do lado de ninguém. Isso é muito importante. Porque se vão os dois fazer a constelação, normalmente eles decidem quem que vai agendar. Então, eu entro lá em contato com a Juliana para marcar. E aí, digamos que o marido entra em contato para marcar. Quando chega na sessão, a esposa que vem junto, ela talvez sinta que ele já conversou antes, ele já tem algo, né? Já tem um caminho aí de relacionamento que eu não tenho. Então, assim, eu vou sempre construindo com os dois para que os dois tenham essa liberdade, enfim, se sintam, né, que eu não tenho nenhum lado e que os dois tenham o mesmo espaço naquela sessão. E aí, normalmente, então, eu peço para escolher o representante, um para um e um para o outro, né? Aqui eu já fiz de diversas formas. Eu pedi para a mulher escolher alguém para ela mesma, já pedi para o homem escolher alguém para ele mesmo,
Já pedir para ser o contrário, a mulher escolher alguém para ser o marido escolher alguém para ser a mulher, né? Mas, assim, de certa forma, os dois vão escolhendo representantes. Eu não deixo um só escolher. Eu coloco sempre os dois, para os dois irem escolhendo, para os dois irem participando da sessão. E nesse momento também é muito importante o olhar da consteladora que está conduzindo para ficar de olho nos dois. Porque às vezes alguém está super à vontade e o outro está ficando desconfortável. E aí você tem que falar. O que está acontecendo? Você está assim? Por quê? E aí a pessoa fala, não, tá tudo bem. Não, o que é? Né? O que surgiu aqui? O que você está pensando? Sabe? Por isso que é importante a conversa inicial, para os dois ficarem muito à vontade e saber que eu não tenho lado, não estou escolhendo, não tenho partido de nenhum dos dois. Então, quando a gente permite que eles possam participar e falar, eles vão se sentindo cada vez mais à vontade e vão, de fato, olhando para a constelação. Então, a gente coloca um de frente para o outro, a gente pode colocar um representante para a relação, ou às vezes a gente vai ouvindo a história e aí, tudo aconteceu porque teve uma traição, então tá bom, então coloca alguém para ser essa terceira pessoa no relacionamento, né? Então, tudo depende, claro, da questão que o casal traz e dos representantes que você vai colocando, mas você sempre vai perguntando como que um se sente, como que o outro se sente.